partir do século XVII, além de portugueses e espanhóis, europeus de diversas origens começaram a povoar a América. Os franceses fundaram Quebec em 1608 e Montreal em 1642, no atual Canadá, onde exploraram o comércio de peles com os indígenas. Em 1682, ocuparam o território ao longo do rio Mississippi, instalando a colônia de Louisiana. Os holandeses fundaram a Nova Amsterdã em 1626, que foi perdida para os ingleses 4 décadas depois e rebatizada como Nova York. Fixaram-se também em algumas ilhas do Caribe, onde cultivaram cana-de-açúcar, e no atual Suriname. Os ingleses ocuparam a costa atlântica dos atuais Estados Unidos, onde estabeleceram as chamadas 13 colônias inglesas da América. Na primeira metade do século XVIII, as 13 colônias desenvolveram 2 tipos distintos de colonização. Nas colônias do norte, os colonos eram, em sua maioria, descendentes e puritanos de Quakers, que, para escapar às perseguições políticas e religiosas na Inglaterra, decidiram começar uma nova vida na América. Em pequenas propriedades rurais, praticaram uma agricultura diversificada e criavam porcos, empregando trabalhadores livres e assalariados. Ergueram escolas, oficinas, pequenas lojas e armazéns. Em suas cidades, trabalhavam advogados, médicos, professores, ferreiros, comerciantes e outros. Por essas características, as colônias nortistas foram chamadas de as colônias de povoamento. Já nas colônias do sul, formaram-se as colônias de exploração. O clima subtropical favorecia o plantio do tabaco, algodão, arroz e anil, que foram cultivados em latifúndios monocultores escravistas. Esses produtos eram exportados para a Inglaterra e beneficiados pelas fábricas inglesas. Além de fornecedores de matéria-prima, as colônias inglesas do sul eram também consumidoras dos produtos da metrópole. Por serem mais lucrativas que as colônias do norte, as colônias sulistas sofriam maior fiscalização do governo inglês, que exigia o cumprimento rigoroso das normas que compunham o pacto colonial. Logo, surgiu o comércio entre as 13 colônias. Navios das colônias do norte levaram madeira, cereais, roupas e tecidos para vender no sul e nas Antilhas. Os preços mais baratos que os da metrópole dos sulistas, as colônias do norte compravam rum, melaço, açúcar e algodão. Depois, os nortistas trocaram o rum por escravos na África e os revendiam para os sulistas. Nesse comércio triangular, lucravam os colonos e perdia a metrópole. A Grã-Bretanha era vista pelos iluministas como a pátria da liberdade e das novas ideias. Mas em relação às suas colônias da América, o governo britânico era bastante conservador, mantinha o monopólio sobre o comércio de seus produtos e exigia dos colonos o cumprimento das regras mercantilistas, especialmente dos das colônias do sul. As colônias do norte, descuidadas pela metrópole, desenvolveram um ativo comércio com os sulistas, as Antilhas e a África. Na prática, o monopólio comercial não era respeitado. Na metade do século XVIII, o comércio colonial era um sério concorrente para o comércio da metrópole. Nessa época, a Grã-Bretanha se envolveu na Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, contra a França. Os combates se estenderam para a América, com a participação dos colonos. A Grã-Bretanha foi vitoriosa e se apossou de extenso território a oeste de suas colônias, até então em poder da França. Com os custos da guerra foram altos, o governo britânico decidiu que as 13 colônias deveriam assumir parte da conta. Tomou medidas para acabar com o comércio colonial, fechou fábricas de tecidos e fundição de ferro e estabeleceu novos impostos. Tudo isso sem consultar as assembleias coloniais, como era o costume. Para os colonos foi um duro golpe, pois eles sofreram com os combates, sem ter nenhuma compensação. Foram proibidos até mesmo de ocupar as ricas terras obtidas com a guerra. Em 1765, o parlamento britânico aprovou a Lei do Selo, que taxava todos os documentos comerciais,
jornais, livros, anúncios e até cartas de baralho que circulassem nas colônias. Os colônios reagiram. Reunidos no chamado Congresso da Lei do Selo, em Nova York, decidiram não comprar mais nada da Grã-Bretanha. O boicote fez cair enormemente as exportações britânicas para as colônias americanas, levando alguns setores da própria metrópole a condenar as taxações. O governo chegou a suspender a Lei do Selo, mas em 1767 criou novos impostos sobre o papel, vidros, tintas, chumbo e chá. Em Boston, uma manifestação pacífica contra essas medidas foi dissolvida a tiros por soldados britânicos. Resultados eram mortos e feridos. O episódio ficou conhecido como o Massacre de Boston de 1770 e desencadeou a propaganda aberta pela independência. As tentativas britânicas de aumentar o controle sobre as 13 colônias e de recolher mais impostos não cessaram. Em 1773, o governo metropolitano criou a Lei do Chá, que obrigava os colonos a adquirirem chá somente da metrópole. Revoltados, alguns colonos destruíram o carregamento de chá que estava nos navios ancorados no porto de Boston. Para reprimir o clima de revolta que se espalhava pelas colônias, os ministros britânicos votaram em 1774 as Leis Intoleráveis. Essas medidas determinaram o fechamento do porto de Boston e o envio de tropas britânicas para a América. Além disso, concediam plenos poderes aos governadores para julgar colonos rebeldes. Os colonos não recuaram e começaram a se armar. Um documento exigindo a revogação das leis intoleráveis foi elaborado. O governo britânico não cedeu. Em 1775, reunidos em Filadélfia, os colonos decidiram organizar um exército sob o comando de George Washington e lutar pela independência. No ano seguinte, representantes das 13 colônias assinaram a Declaração de Independência, redigida por Thomas Jefferson. Dela fazia parte a Declaração dos Direitos do Homem. A luta contra as tropas inglesas, iniciada em 1775, continuou até 1781. Foi a Guerra de Independência, na qual os americanos contaram com a ajuda financeira e militar da França, da Espanha e da Holanda, países rivais da Grã-Bretanha. Derrotados na Batalha de Yorktown, em 1781, os britânicos só reconheceram a independência das colônias americanas em 1783, com um tratado assinado em Versalhes. Por esse tratado, o novo país incorporava também as terras a oeste, até o rio Mississippi. Os colonos trataram de organizar um novo país. Em setembro de 1787, foi proclamada a Constituição dos Estados Unidos, que adotava os seguintes pontos fundamentais: República Federativa e Presidencialista, da qual o governo central cuida da defesa, das finanças e das relações externas. Divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Livre comércio dos direitos políticos e civis para os cidadãos. Excluía escravos e indígenas. Liberdade de expressão, de imprensa, de crença religiosa e de reunião. Voto censitário e masculino. Bom, sobre essa parte aí, o que precisa ficar claro é o seguinte: nós estamos falando sobre a independência dos Estados Unidos. O que chama atenção nesse contexto? Principalmente a questão da colônia do Norte e da colônia do Sul. Você tem que lembrar o seguinte: as colônias do Norte são mais desenvolvidas, já as do Sul são menos desenvolvidas. Uma diferença fundamental entre elas é que lá nas colônias do Norte você tem o trabalho já assalariado, enquanto lá no Sul você tem ainda o trabalho escravo. Já nas colônias do Norte você tem também uma outra coisa que diferencia bastante: são pequenas propriedades. Já no Sul são grandes propriedades, com toda a produção destinada a atender a metrópole. No Norte, a produção é destinada a atender o mercado interno.
interno. Lembrar também que as colônias, são 13, estão comercializando entre si e com outros países, que está rompendo com a questão do pacto colonial. Isso vai provocar um desgaste da Inglaterra com relação aos Estados Unidos. E outro detalhe, com a relação a essa independência, nós vamos ter o apoio de outros países que são contrários à Inglaterra, como a França, a Holanda, que vão injetar dinheiro nesta luta pela independência, porque era extremamente interessante para esses países. Pois bem, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a questão aí dos Estados Unidos, a sua independência, e a gente volta com mais aulas nos próximos capítulos. Obrigado.